Vamos falar do quê? Direito constitucional, vamos falar da classificação das constituições federais, tá? Das constituições. Mas só um detalhe importante, não vamos falar de todas as classificações, tá? Eu escolhi um tema mais específico, porque a ideia é sempre a aulinha ficar de 30, beirando os 40 minutos, para não ficar cansativo, porque a gente faz toda terça e quinta. Mas assim, a ideia hoje é a gente tratar o quê? Da classificação das constituições federais, das constituições, mas em um foco específico. Qual seja o foco? Nós vamos falar da parte da quanto à sua mutabilidade. As constituições podem ter diversas classificações, né? Quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto à sua extensão. Hoje o tema escolhido, nós vamos falar o quê? Quanto à sua mutabilidade. Ou seja, o que nós vamos debater aqui? As constituições federais, elas podem sofrer alteração ou não sofrer alteração? Quando eu falo constituições federais, antes de tudo, eu não estou falando só da brasileira, estou falando de qualquer constituição, né? Constituição americana, a ideia da inglesa. Então, assim, todas as constituições, você consegue saber se ela se encaixa em qual classificação, qual subclassificação das constituições federais, tá? Então, hoje nós vamos tratar especificamente, novamente, sobre a classificação quanto à mutabilidade. Mutabilidade quer dizer o quê? Como funciona, se tem, né? Se tem, e como funciona o processo de alteração do texto constitucional. De novo, alteração do texto constitucional. Se ele pode ser alterado e se pode, como vai ser? Texto constitucional e não texto legal. Não há um debate aqui, não vamos discutir. Como é que altera a lei? Sei lá, meu porra, não, isso é um assunto de outra área, né? Isso é processo legislativo. Nós estamos falando de processo constitucional, que é um pouco diferente, tá bom? Então, um pouco não, pra caramba. Então, vamos classificar as constituições de acordo com a sua mutabilidade, a forma que ela pode, tipo, dar uma mudada ali, fazer uma plástica. Primeira classificação é a chamada Constituição imutável, tá? Algumas doutrinas gostam de chamar de Constituição fixa. Então, imutável, fixa. Eu prefiro imutável, tá? Do que fixa. Vamos a alguns detalhes. Primeira coisa, o nome já está dando o próprio conceito, já está trazendo para a gente o que é essa Constituição, o que é essa Constituição imutável ou fixa. Não muda. É uma Constituição que não sofre alteração, ela não tem modificação, ela é imutável. Ela não altera, ela não suporta nenhum tipo de alteração, para ficar mais fácil. Uma Constituição imutável, ela não tem lá dentro dela um processo legislativo puro interno, ou seja, ela não tem emenda constitucional. Então, Constituição imutável é aquela Constituição que não tem emenda constitucional, não suporta ser emendada. Por quê? Porque ela é imutável, senão fica incoerente. Não, ela tem alguma parte dela, vai ser assim, pode mudar. Opa, então isso não é uma Constituição imutável? Ou, que eu não gosto muito da palavra, ou é uma Constituição fixa, que tem doutrina que chama de Constituição fixa. No final, é a mesma bodega, a mesma merda, vai mudar nada do estudo para a OAB. Então, a Constituição pode ser fixa ou imutável. Só um detalhe. Já peguei não vou obviamente entrar no mérito, já peguei doutrina falando assim, a Constituição fixa é aquela, como eu vou falar, que pode ser alterado pelo mesmo processo que a criou. Vou repetir. A Constituição fixa ou imutável é aquela que somente pode ser alterada pelo processo que a criou. Não, tá errado. Tá muito errado. Por que tá muito errado? O processo que criou uma Constituição chama poder constituinte originário. É um poder que não é de alteração, é de criação. Se eu estou falando que a Constituição fixa pode ser alterada para um poder constituinte originário, eu não estou falando errado. É uma expressão totalmente, uma construção aqui errada, mega errada, tipo cagada. Por quê? O poder constituinte originário, ele cria uma nova Constituição. Se eu crio uma nova Constituição imutável, e vem o poder constituinte originário novamente criando, olha como eu vou falar agora, outra Constituição, e não alterando a existente. Deu para entender? Então, Constituição imutável, mesmo pelo procedimento, pelo processo do poder constituinte originário, ela não suporta, ela não tem como ser alterada. Mas o originário faz o quê? Ele acaba com ela, destrói ela e nasce uma nova. Né? Só um freezer importante, pode pegar uma outra aula sobre isso, mas o poder constituinte originário, na realidade, não revoga a Constituição anterior, tá? Ele faz simplesmente a anterior desaparecer.
Porque o poder originário ele tem um conceito básico de ser inicial. Se ele é inicial, ele revoga o anterior, quer dizer que ele está assumindo que existe um anterior. Para revogar, você assume que existe. Então, uma nova Constituição, simplesmente, ela faz o que com a anterior? Sumiu. Juridicamente, sumiu. Tá bom? Então, a primeira classificação são as chamadas Constituições imutáveis. São aquelas Constituições que não suportam nenhum tipo de modificação, de alteração. Simplesmente, ela não se altera no tempo e no espaço. É sempre a mesma coisa. Ela pode deixar de existir, olha a diferença, e não ser alterada. Deixar de existir, pode ver uma nova Constituição, não tem problema nenhum. A imutabilidade não é imutabilidade não do conteúdo, é uma imutabilidade do conteúdo do texto, e não de um nascimento de de um novo texto constitucional, tá bom? Continuando esse raciocínio super mega blaster, nós vamos para onde? Para as chamadas constituições flexíveis, né? Flexível, total flex, mete um álcool lá, mete gasolina, suporta tudo. O que é uma constituição flexível? Se eu estou falando, no começo nós falamos que nosso tópico hoje é falar sobre a mutabilidade das constituições, eu tô de frente a uma flexível, é aquela constituição, obviamente, no primeiro momento, se ela não é imutável, ela é flexível, ela pode ser alterada. Ela suporta um nível de alteração, ela pode ser modificada. Só que aí vem o detalhe, se ela pode ser modificada, então tá bom. Então ela é uma Constituição mutável, né? A gente viu até agora, imutável. Nós vamos falar agora da mutável. Então a Constituição flexível é uma Constituição mutável. Constituição mutável. Flexível, então quer dizer o quê? Que ela pode ser alterada, mas olha que é o detalhe. Flexível, que o negócio é meio molão, é assim, é flexível, abre espacate, faz assim, abaixa, faz o cacete A4, se move facilmente. Traz isso para um texto normativo. Se altera facilmente. Abre espacate, olha como abre as pernas, olha que maravilha, espacate, fiz aqui, alonguei, pus o pé no joelho, a cabeça no joelho. A Constituição vai pôr a cabeça no joelho dela tranquilamente quando ela é flexível. Olha a viagem. Por quê? Porque ela suporta alteração, olha, de forma simples, fácil e super mega plástica rápida. São poucas as constituições são flexíveis, né? Normalmente você tem uma constituição flexível mais próximo, vou falar assim, de um regime meio totalitário e tal, porque você quer alterar a Constituição, a ideia política como você quiser, né? Então, uma Constituição flexível é aquela Constituição que o processo de alteração, olha como eu vou falar, para você não errar, pensando em exame de ordem, não que você não estava falando até agora sobre isso, é aquela Constituição que o processo de alteração não é complexo, é um processo de alteração que se assemelha às alterações das leis normais, das leis comuns, das leis comuns, né, traduzindo, as leis ordinárias. Então, uma Constituição flexível, ele permite uma alteração simples, que se assemelha à criação ou alteração de leis comuns. Vamos trazer para o Brasil. De alterar uma lei ordinária, sem pensar no debate político que pode atrasar. Não pensa no debate político, pensa na parte jurídica. Se eu quiser alterar uma lei ordinária, a alteração é super simples, super fácil. Porque para alterar eu faço o quê? Eu pego a lei, eu pego a lei ordinária, pego um quórum simples de 50% mais um, né? O quórum simples, que é o quê? Em regra, eu tenho 50% mais um dos presentes no dia da votação. Só para ficar fácil entender, na prática muda um pouco, mas só para tu me entender. Você tem lá, no dia aparecem, vou inventar aqui, 10 deputados. Cara, se 6 votarem a favor, aprovou. Isso é uma votação de quórum simples. É isso que seria uma Constituição flexível, aquela Constituição que o processo de alteração dela é muito simples e se assemelha às Constituições, se assemelha ao processo legislativo ordinário, ao processo legislativo das leis comuns. É uma Constituição, se você parar para pensar, flexível, um tanto quanto instável, porque ela não traz uma estabilidade para as pessoas, porque qualquer momento você pode alterar, você não tem uma certa proteção constitucional de, olha, deixa eu proteger tal coisa, eu vou proteger aquilo ali. Não, você não consegue proteger. Por quê? A alteração, qualquer momento, opa, altera aquilo, por quê? Ah, porque eu não gostei. Ah, tá, merda, vou alterar. E a alteração é rápida, porque você vai pegar o quê? Ah, no dia tem tais deputados, tais senadores, dando exemplo, vota todo mundo a favor, votou. Você não precisaria de um quórum, como eu vou falar agora.
já pensando no que a gente vai falar para frente. Um quórum qualificado, um quórum mais mega blaster, um quórum mais bonitinho. Não. Para alterar, você simplesmente tem o quórum fácil, simples e divertido, tá bom? Constituição flexível, esse tipo. Agora vamos continuar. Fora a Constituição flexível, é o que vai tomar não vou falar que vai tomar um pouco mais de tempo nosso, mas é o que pode ser perguntado no exame de ordem como forma de classificação ou uma pergunta autônoma, ou seja, o examinador nem pergunta para você o que é a Constituição, como classifica a Constituição, ele vai direto para esse conceito que eu vou falar, ele ignora tudo que eu falei e vai direto só para isso. Como? Ele vai te perguntar, e aí, o que é uma Constituição rígida? Ou ele pode perguntar, a Constituição brasileira é rígida? Tua resposta, pelo amor de Deus, é. Isso não é lógico, ela é rígida. Então, o examinador pode perguntar, disserte ou elenque lá no, disserte não, alternativa A, B, sei lá, qual que é flexível, o que é flexível, o que é imutável, fixa. E também ele pode perguntar o que é rígida. Mas ele pode perguntar rígida não com a pergunta sobre classificação, separado. Simplesmente ele começa a falar das características de uma Constituição rígida e fala, e aí, a Constituição brasileira é assim? Né? Então tem que tomar um cuidado que rígida é um prato muito grande para o exame de ordem. Tá? E o que é uma Constituição rígida? A Constituição rígida é aquela Constituição, primeira coisa importante para não confundir, não é uma Constituição imutável, não é uma Constituição que não pode mudar. A Constituição rígida, ela é mutável. Olha como falar. Ela é mutável assim como a flexível. Porém, o que diferencia a rígida de uma Constituição flexível é o processo de alteração, né? É o processo de inovação do texto constitucional. Em regra, as constituições rígidas, elas são aquelas constituições que elas precisam de um processo mais não confuso, mais complexo, um pouco mais demorado. Por quê? Porque entende-se que eu estou alterando não qualquer coisa, não é uma lei qualquer, eu estou alterando a matriz do Estado. Eu estou alterando a ideia de como vai funcionar o Estado. Porque se você altera uma lei, alterou a lei, legal. Se você altera a Constituição, você altera a cadeia toda para baixo, porque as leis devem obediência à Constituição. Se ela for alterada, você pode ter, por arrastamento, aqui ter dado uma inconstitucionalidade de alguma lei. Então, por isso que a Constituição, o processo de alteração, quando ela é rígida, ela é bem cautelosa. Você pega a Constituição americana, que é um exemplo de Constituição rígida, vamos alterar? Vamos, você tem que aprovar a emenda, um exemplo, em toda a maioria, né, dos senados dos estados, que os estados aqui tem senado, você vai ter que aprovar no Senado dos estados para depois levar para o Congresso Nacional, para casa dos representantes e para o Senado da República. Olha a demora para se alterar a Constituição. Vai para o Brasil. O Brasil não tem todos esses elementos, mas a Constituição brasileira é sim também classificada como rígida. Aí vem a pergunta que pode também cair exame de ordem. Tá, a Constituição do Brasil é rígida por quê? Não tá errado você falar, porque o processo dela é mais dificultoso, mais complexo, mais solene. Ah, isso é o conceito de rígida. Mas por que a Constituição brasileira ela é classificada como rígida? Por que é chamada de rígida? Ela é rígida por um motivo simples, porque o processo de alteração dela, como falar, ele não é igual, ele é diferenciado, ele é mais difícil, mais complexo, comparado com as leis ordinárias. E esse conceito da nossa Constituição ser rígida está no artigo 60. Esse artigo tem que saber, é ruim o professor falar isso, mas tem que saber de cor. O artigo 60 saber de cor. É o artigo que fala das emendas constitucionais. Perceba, eu posso te perguntar se uma Constituição é rígida, ou eu posso falar, me fala o que é uma emenda constitucional. Eu estou trilhando praticamente as mesmas coisas. As mesmas ideias de conceito. Por quê? O que é uma Constituição rígida? Aquela que pode ser alterada, né? Toma cuidado com o nome emenda, né? Porque emenda parece que você estar emendando o treco. A emenda é alteração, é evolução, é modificação do texto constitucional, tá? Então não é emendar, meter uma porra de um chiclete para colar não sei onde, tá bom? Então a Constituição rígida do Brasil, ela é verificada como? Por alguns elementos, eu prefiro pensar em 3 elementos que dão a característica que falam, olha, essa Constituição é rígida, hein, cara? Ela é rígida. Primeiro elemento é o quórum de votação, tá? É o quórum de votação. O quórum de votação de uma emenda constitucional é da chamada maioria de 3/5, né? É um quórum absoluto, 3/5.
Aí você pensa, como assim? Cara, você não tem que ter 50% mais um daquela casa votando com você. Você, absoluto não, qualificado. Você tem o quórum qualificado, indica o quê? Que eu tenho que ter uma maioria super mega blaster da casa. Vou repetir, eu tenho que ter maioria de 3/5. Eu tenho que ter 3/5 votando a favor daquela alteração. E não é 3/5 dos presentes, é do total da casa. É do total da casa. Então você faz a conta. Quanto que vai dar 3/5? Qual é a quantidade de componente que tem aqui? Aí dali você tira os 3/5. Além de ser 3/5 de quórum de votação, acho que todo mundo sabe, o Brasil adotou, a maioria das democracias adotou o conceito do sistema do bicameralismo e do sistema, desculpa, bicameral e bicameralismo. Bicameral, eu tenho duas casas legislativas, especialmente no âmbito federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bicameralismo quer dizer o quê? Uma matéria que vai ser submetida na Câmara ou no Senado, por exemplo, ela tem que ser remetida para outra casa vira a casa revisora, ou seja, a matéria, quando eu falo matéria, é a norma jurídica, ela tem que ser aprovada nas duas casas legislativas. Então, se uma emenda constitucional inicia no Senado, ela é aprovada no Senado, também depois tem que ser remetida para a Câmara. Se ela é aprovada na Câmara, tem que ser remetida no Senado. Tá, legal. Até eu já sei e tal, porque se é bicameralismo, a matéria tem que ser tratada de forma idêntica nas duas casas, ou seja, tem que ser votada nas duas casas. Só que quando eu falo de emenda constitucional, a diferença é o seguinte, para aí. Uma lei, vota na Câmara, vota no Senado, se é tudo certo, aprovou. Por exemplo, uma emenda constitucional, eu tenho 2 turnos de votação. Lembra? 2 turnos de votação. Lembra do Campeonato Paulista? Cada time vai jogar 2 vezes com o outro. 2 turnos de votação. Não, que Paulista, que é o brasileiro que é 2 turnos. 2 turnos de votação no Campeonato Brasileiro. Olha, falando merda. 2 turnos de votação. Volto. Aprova na Câmara. Normalmente é assim, né? Os regimentos internos são da seguinte forma: aprova na Câmara, expira, aprova na Câmara de novo. Aprova no Senado, aprova no Senado de novo. Finalizou. Então perceba, cada casa tem que votar 2 vezes. O intervalo de votação varia de uma casa para outra, mas eu tenho que votar essa matéria 2 vezes na mesma casa. Exemplo, votei a primeira vez na Câmara, aprovei. Chegou a segunda vez, não atingiu o quórum 3/5. Fui votar e não atingiu o quórum 3/5 favorável. Acabou a discussão. Nem vou mandar para o Senado, foi rejeitada. A emenda constitucional foi rejeitada. Perceba o grau de proteção constitucional que eu estou dando, por isso que eu chamo a Constituição de rígida, porque não é simplesmente votar, é votar com certeza. E a Constituição, o poder constitucional originário, quando ele criou em 88 a nossa Constituição, ele falou, olha, estamos criando essa Constituição para dar uma certeza que o legislador está fazendo o negócio certo, vão pedir para ele votar 2 vezes e manda para outra casa e vota 2 vezes. E além de votar 2 vezes, eu quero que ele meta o que ele 3/5 de quórum, tá? Então, as duas são 3, né? Mas as duas primeiras ideias que eu consigo transmitir que a nossa Constituição é rígida do Brasil é que o quórum para votação é diferenciado, maioria de 3/5 e existe uma dupla votação, né? Eu tenho que votar 2 vezes em cada casa e não uma única vez, como acontece com as leis ordinárias. Vamos alterar o Código Penal. Fora a discussão, a discussão política. Cara, vota numa casa, vota na outra, é quórum simples, maioria dos presentes, 50% mais um dos presentes, aprovou. Fácil. Emenda constitucional. 3/5 do total da casa, não dos presentes. E vota 2 vezes em cada casa. Um outro ponto, um terceiro ponto que traz a informação para nós, que a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela é rígida, é a existência das chamadas cláusulas pétreas. Não vou ficar entrando aqui no método, não é o tema da aula, o que é cláusula pétrea, deixou de ser cláusula pétrea. Mas entendo 2 coisas, você entender. Cláusula pétrea não é condição de imutabilidade, porque senão eu ia falar que a nossa Constituição é rígida uma parte e outra parte ela é imutável, porque as cláusulas pétreas não podem ser alteradas. Eu poderia falar assim, tá errado. Tá errado. Tá? Então entenda, cláusula pétrea é uma segurança jurídica. Cláusula pétrea, ela traz a estabilidade para o sistema e garantias mínimas, tá? No artigo 60, parágrafo 4º da CF. Mas aí vem a pergunta, tá, mas cláusula pétrea, ela não pode ser alterada. Não, ela pode, porque senão meu conceito, tudo que eu falei tá errado. Porque eu falei que a nossa Constituição é rígida, rígida permite alteração. Acabou, permite alteração. Mas cláusula pétrea pode ser alterada? Pode.
Olha a diferença. O parágrafo 4º do artigo 60, ele fala que eu não posso ter emenda constitucional tendente a abolir certas regras que estão elencadas nos 4 incisos do artigo 60, no parágrafo 4º. Ele fala abolir e não evoluir e não aumentar. Ou seja, uma emenda constitucional pode ser alterada? Desculpa, uma cláusula pétrea pode ser alterada? Pode. Para quê? Para criar mais um princípio, para criar mais uma garantia, para você melhorar aquela redação que estava obscura, eu quero deixar ela, e melhorar a redação para proteger mais, nunca para restringir, porque eu estou querendo abolir o direito. Isso não pode. Então, uma emenda, desculpa, uma cláusula pétrea pode sofrer alteração? Lógico, para evolução, para proteção, nunca para diminuir. Percebam. Então, esses 3 elementos que existem na nossa Constituição permitem que ela seja mutável. A Constituição brasileira ela é mutável, só que ela é uma mutabilidade rígida. Significa o quê? Ela tem um procedimento de alteração dificultoso para dar trabalho. Você quer alterar uma cláusula pétrea? Eu vou te dar mais trabalho. Pensa bem, pensa com calma. Você não pode tirar, não é a redação que não pode sair da Constituição numa cláusula pétrea. Você não pode tirar essa essência, essa proteção que está na cláusula. Você pode melhorar ela, dar mais efeito para ela, mais efeito protetivo e não restringir. Então, é uma forma de eu trazer proteção e não retirar, tá bom? Então, Constituição rígida é aquela Constituição que ela sofre alteração, mas através de procedimentos chatos, dificultosos, que é um pé no saco, é demorado, para poder você ter certeza do que vai fazer. Você ter certeza. A Constituição brasileira ainda tem muita emenda constitucional é demais, mas percebo que elas demoram um certo lapso temporal para acontecer, não é tão rápido, não é tão rápido, tá bom? Vamos para a nossa última classificação. Nem sempre exame de ordem pergunta sobre ela, mas é bom entender. Nós temos a Constituição chamada Constituição semirrígida. Semirrígida, o exemplo que eu lembro da cabeça, semirrígida, é a Constituição Imperial do Brasil, a Constituição Imperial, que era semirrígida. O que é a Constituição semirrígida? Ela está dizendo, desculpa, alguns lugares pode estar semirrígida ou semiflexível. Semirrígida, semiflexível é a mesma porcaria, tá? Um lá escreveu semirrígida. Vou escrever diferente, semirrígida. Porra, mesma coisa. Mesma coisa, pode colocar o quê? Gasolina e álcool. Aí o outro, álcool e gasolina no meu. Porra, a mesma coisa, tá? Então, o que é uma Constituição semirrígida ou semiflexível? É uma Constituição que ela se divide, né? Uma parte dela é flexível, pode ser alterada, ó, mamão com açúcar, facinho. Outra parte dela, a alteração é mais dificultosa, é mais demorada. Então, Constituição flexível, são aquelas semiflexível, semirrígida, são aquelas constituições que eu posso mexer nela, eu posso alterar. Só que essa alteração não é tão fácil, não é uma alteração tão simples em uma parte da Constituição. Outra parte eu posso alterar de forma singela, fácil, divertida. É como se a Constituição tivesse 2 camadas de proteção. Uma parte da Constituição não tem antivírus, outra parte tem antivírus. A parte que tem antivírus, ela é rígida. A parte que não tem antivírus, qualquer merda lá se altera, porque a alteração é fácil. Uma tem mais proteção, tem firewall, a outra não tem. Então, tudo depende. Firewall, não firewall. Depende, uma tem mais proteção, outra tem menos proteção. Dentro da própria Constituição. Tá? Dentro da própria Constituição. Então, ela fala: olha, os direitos, vou inventando aqui, os direitos e garantias descritos nos artigos tais poderão sofrer alteração através do processo tal, que é mais complexo. As demais normas poderão ser alteradas através de um procedimento tal, que é mais simples. Então, a própria Constituição já nos diz, ela fala: olha, uma parte minha se altera fácil, outra parte você não vai alterar fácil. Uma parte é mais difícil. Uma parte é cirurgia para você tirar uma unha encravada, simples. Outra parte é para você fazer uma cirurgia cerebral, que é a Constituição. Ou seja, para você mexer com a parte rígida. Tá bom? Beleza? Espero que não tenha entendido. Se não entendeu, só me chamar que eu tiro as dúvidas aqui.